Bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para você que acompanha o projeto Pão Nosso de Cada Dia. A fatia de pão para hoje está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 a seguir. E ele disse: Sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Até o versículo 13. Queridos, eu quero trazer uma fatia de pão, uma reflexão para nós sobre ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. Eu quero tentar, com muita humildade, te explicar um pouco como é que nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Essa passagem fala que Elias estava na caverna e Deus tem um encontro com ele. E acontece algumas situações, como um grande terremoto através do vento, como o fogo, e nós percebemos que em nenhuma dessas situações Deus se encontrava. E são situações muito dadas ao povo pentecostal, né? Que Deus está no fogo, que Deus está no barulho, que Deus está no reboliço. Eu entendo que, biblicamente, algumas das vezes Deus assim está, mas nem sempre. E por que, irmão Wagner, nem sempre? Primeiro, porque Deus não é obrigado a agir da maneira que nós queremos que Ele venha a agir. E segundo, porque Deus ele é uma pessoa e ele age como quer. O Espírito Santo é uma pessoa e ele se manifesta da maneira que ele bem quer, que ele bem entende. E aqui Elias, um homem acostumado com o sobrenatural, você lembra que antes deste episódio ele enfrentou os 450 profetas de Baal e os profetas de Azera, e a prova lá era que se manifestasse no fogo. Mas diz a palavra que houve o grande vento, o terremoto e também o fogo, e Deus não estava em nenhum desses três momentos. Mas depois, quando houve uma voz suave e mansa e delicada, é onde Deus estava. Então Deus se manifestou, Deus falou com Elias de uma maneira, de uma forma improvável. Ele não pensava, ele não acreditava que Deus falaria com ele dessa feita, dessa forma, dessa maneira, mas foi a maneira e a forma que Deus falou com ele. Como é que nós podemos ouvir a voz de Deus? Como é que nós podemos discernir a voz de Deus? Na verdade, nós ouvimos muitas vozes, a voz do coração, que a Bíblia diz que é enganoso, ouvimos a voz do mundo, ouvimos a voz do pecado, ouvimos a voz de parentes e amigos que querem nos aconselhar, e ouvimos a voz de Deus. E a Bíblia diz que aquele que conhece o seu pastor, ele ouve a sua voz e identifica, ele sabe reconhecer quando é o seu pastor. E isso só é possível através de comunhão, através dessa vivência de comunhão, de se doar para Deus, de orar, de buscar e mortificar mais a carne. Quando você mortifica a carne, você aflora, você evidencia o Espírito. E por evidenciar o Espírito, aflorar o Espírito, eu e você, todos nós teremos mais sensibilidade. Isso é um ponto. Outra coisa importante, sabermos que Deus não é tagarela. Sabermos que Deus não é tagarela. Eu vejo pessoas que falam que tudo Deus fala, mas nem tudo Deus fala. Tem coisa que nós pensamos e pensamos sozinhos. E é muito comum, principalmente para os de linha pentecostal, como nós o somos, de falar que foi Deus que mostrou, que foi Deus que falou. A pessoa tem um sonho, foi Deus que me deu o sonho. A pessoa cozinha tal coisa, foi o que Deus mandou cozinhar. A pessoa atropela o culto, dá muitas oportunidades para alguém falar, eu fiz o que Deus mandou. E nem sempre foi o que Deus mandou. Passa para alguém pregar, eu passei para ele porque foi Deus que mandou. Sabe, então tem pessoas que parecem que querem manifestar que tem um telefone vermelho. Sabe aquele telefone do Batman? Uma linha exclusiva que toda hora Deus vai falar. Deus não fala toda hora. E qual é a prova disso, irmão Wagner? A Bíblia.
Meu irmão, eu fico com a Bíblia e eu não vejo Deus falando toda hora com Moisés, não vejo toda hora Deus falando com Daniel, não vejo toda hora Deus falando com Elias. Então, há os momentos para Deus falar e há os porquê Deus falar. Mas tem pessoas que erram, às vezes, na direção de um culto. Ah, eu fiz o que Deus mandou. Ah, foi o que Deus mandou. E você parece ficar até preso de confrontar essa pessoa, e digo confronto, no sentido de ajudar a pessoa a melhorar, porque a pessoa já se armou dizendo que Deus mandou, você não tem força de argumentação. Então Deus não é tagarela. Deus não fala tudo não, meu irmão. E essa coisa de toda hora Deus está falando, Deus está falando. Eu vejo pessoas, por exemplo, que elas estão dirigindo um culto e de repente alguém está pregando. E a pessoa pega o microfone e fala assim, nossa, enquanto a pessoa pregava, Deus me falava isso. Poxa, eu penso, e por pensar eu falo, então essa pessoa não precisava da mensagem. A mensagem era para os pobres e míseros mortais, mas a pessoa, enquanto alguém está pregando, está tendo revelação. Então, que Deus bagunceiro é esse? Que está usando alguém na palavra para falar com o povo e depois está falando com o coração da pessoa e ela não está ouvindo a palavra. Que espiritualidade é essa? Que a pessoa não precisa ser exortada, instruída, admoestada. Isso é complicado. Eu ouço a voz de Deus. Isso é pessoal, não é via de regra para todos, a nível de pensamentos. Parece que é um pensamento meu, mas não é. É Deus falando comigo. Muitas das vezes parece que eu estou pensando algo, que eu estou refletindo em algo, mas nós percebemos que, na verdade, não é o nosso pensamento. É alguma coisa que, na verdade, está acontecendo, é porque Deus está nos ministrando. E a gente pensa que é um pensamento nervoso, uma mente nervosa, e não é. É Deus falando e você tem que ter uma sensibilidade para perceber isso. Há pessoas que podem vir a ouvir Deus falar de forma audível. Só que essa questão de ouvir Deus falar de forma audível também é fantástica, mas também é complicada, porque nós podemos ouvir muitas vozes. Eu digo que tem pessoas que tiveram visões, mas a pergunta é quem deu a visão? Eu tenho pessoas que ouviram uma voz, mas a pergunta é quem falou com ele? Uma vez eu ajudei uma irmã, e essa irmã congregava na igreja que eu estava. Nessa época eu fazia rádio, e ela me conheceu pela rádio, conheceu a igreja que eu estava e passou a congregar lá. Essa irmã passava uma prova tremenda em São Paulo e ela era do Nordeste. Para você ter ideia, ela estava com a luz cortada e a água cortada. Às vezes acabava o culto e tinha problemas na perna, e a casa dela era de uma escadaria violenta. Às vezes eu levava ela, subia aquela escadaria toda com ela, mais de 50 degraus, deixava ela em casa, no escuro, e vim embora, porque eu não tinha condição de pagar a água dela e a luz dela. Às vezes eu ia no quarto dela, tirava baldes enormes, como se fossem baldes de tinta, cheio de urina, porque ela não conseguia jogar fora, e eu tinha que ir lá limpar a casa dela. E teve uma vez que eu falei para ela assim, filha, por que você não volta para o Nordeste, para junto da sua família? E ela me falou assim, não, irmão Wagner, eu vou continuar aqui porque Deus falou que vai me exaltar, que São Paulo é a terra da minha exaltação. E tem mais, irmão Wagner, isso aí não foi ninguém que falou comigo, não foi profeta, não, foi Deus que falou diretamente comigo. Mas, meus irmãos, eu vi aquela situação daquela irmã deplorável. Um dia ela pediu para mim não sumir da casa dela. Eu falei, filha, eu estou sentindo mal de estar vindo aqui porque eu não tenho como te ajudar. E o pastor local uma vez fez uma compra boa para ela, mas não dá para comprar toda hora. Resumo da história, eu percebi por Deus também que ela saiu do Nordeste por cima da carne seca, batendo pé. Deus vai me exaltar, Deus vai fazer e vocês vão ver. Essa coisa a pessoa quer ser abençoada para mostrar para os outros. E ela não tinha humildade para se retratar com as pessoas. Aí a situação dela se apertou tanto que ela acabou voltando e se retratando com a família e está lá até hoje. Então, queridos, tem coisas que nós ouvimos que não são Deus falando, não é coisa que a gente pensa. Tem sonhos que são sonhos, não são sonhos de Deus, porque é coisa que já está na nossa mente, já é o nosso desejo, a nossa vontade. Então, fique com essa fatia de pão, como é só fatia, para te dar um pouco de luz nessa área. E esse texto é muito claro, dizendo que em algumas situações Deus não estava, mas na palavra suave e mansa, Deus estava. Então Deus tem multiformes maneiras de falar conosco e estejamos sensíveis para escutá-lo. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu te agradeço pela tua palavra, pela tua misericórdia e bondade. Ajuda cada um de nós a escutar a tua voz, ouvir a tua voz e, além de escutar, prontamente obedecê-la, nos posicionar mediante o que o Senhor tem nos falado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para a tua glória e para o teu louvor. Amém, amém, amém. Queridos, beijos no coração de todos. Fiquem e permaneçam todos na paz do Senhor.
e até o próximo Pão Nosso de Cada Dia.